Ontem parei um pouco para ver sobre a presidência do Flamengo, achei assim uma sacada muito boa da ESPN. Aliás, os créditos aqui dos cortes que eu vou publicar dado a eles, siga o canal deles, ok? Se inscreve aqui também, obviamente. Mas vamos lá, quero saber o objetivo, porque os cortes que eu vou publicar são todos do BAP. Tá? Aliás, eu vou defender a ideia dele, porque eu entendo que o BAP está um pouco aquém dos outros, no sentido de conhecer ou fazer a leitura da história do Flamengo, né? Eu não quero descredibilizar ninguém, eu não quero aqui dar preferência a ninguém, mas eu quero colocar cada um no seu estágio, né? Eu vou colocar aqui o Bandeira de Melo, que fez um trabalho excelente, excepcional no início, de contenção, focado em pagar a dívida. Eu acho que se fosse o Landim, as coisas, como ele é um cara muito ambicioso, talvez ele atropelaria algumas coisas ou retardaria o que aconteceu em questão de estruturação. Então eu acredito que o Bandeira veio na hora certa, né? Que é a coligação que está com o Maurício aí agora. No segundo momento vem o Landim junto com o Dunche, né? Ou pelo menos o grupo ali vem com uma pegada mais audaciosa e aí ambiciosa, no sentido, tá aí o resultado, conquistando muitos títulos. Mas para esse momento agora, cara, eu acho que o BAP tá com a leitura correta. Por que eu acho? Porque nos cortes vocês vão ver e entender que ele diz o seguinte: nós estamos com a pegada de 2019, mas 2019 ou nesse período, e ele diz até nessa gestão atual, que ela já era para ter entrado numa nova era e ela não entrou. Nós estamos colhendo ou estamos querendo viver dos frutos de 2019, onde a gente tinha mais dinheiro que todo mundo e a gente se sobressaiu por isso. Onde Jorge Jesus vem com um modo de jogo totalmente diferente, copiado posteriormente pelos outros, e que hoje você nem vê ninguém dando chutão, mas todo mundo sai igual ele. Então, assim, foi copiado. Ele faz uma menção a muitos profissionais hoje que estão trabalhando em Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, gente que pegou o fio da meada administrativamente falando e também está crescendo e produzindo e já está entrando de maneira igualitária a nós, entendeu? Não nos colocando como superiores, mas o Flamengo é um clube de grande porte, de massa, né? Basta você destacar que a ESPN para a programação dela para exibir um debate dos candidatos à presidência do Flamengo, considerando que tem audiência para isso, entendeu? E aí ele faz essa leitura. Ele tem o apoio do Zico, né, cara, que eu acho que é um cara, assim, não só ídolo, mas é um cara da nossa confiança, um cara que é muito transparente quando se fala de Flamengo. Uma outra leitura que ele faz é que naquela época, acho que eu já citei isso, a gente tinha muita grana. Então a gente se sobressaiu aos outros nesse sentido. Para os dias de hoje, estamos precisando de questões mais profissionais, né? A gente não dá para ter o Marcos Braz hoje indo negociar porque ele tem um caminhão de dinheiro. Isso já não funciona mais. Nós estamos precisando de profissionalismo. Nós estamos precisando de subir de fato para um outro patamar. Acho que ele tem as estratégias certas. Nos cortes vocês vão ver que acho que ele dá as respostas pontuais e corretas e também faz as perguntas corretas. Curte aí, aproveita, se inscreve no canal, tamo junto, vamos para cima. Glaucia, obrigado ESPN, Nação Rubro-Negra. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com o direito de TV, ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte: é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Pois não. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora também. Bom, vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil.
Então, isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Mas quando você fala do processo como um todo, da negociação como um todo, realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. E naquela ocasião, o que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. BAP, Maurício, o senhor tem já o reloginho na tela. Bom, eu vou agradecer ao Maurício, ao elogio que ele está me fazendo pela negociação que teria sido feita na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na verdade, naquela ocasião, apesar de ser um candidato de oposição, eu fui convidado pelo Fred Luiz e pelo Paulo Dutra a opinar no assunto e passei algumas coisas importantes que garantiram ao Flamengo superávites demonstrados por essa gestão, na média, 107 milhões de reais por ano a mais do que estava previsto anteriormente. Quais foram essas decisões? De que o Flamengo devia ter um contrato separado de todos os outros, o Flamengo era muito maior, o Flamengo tinha direitos diferenciados, isso foi reconhecido no contrato, e que estes direitos é que garantiram, de uma certa forma, o desconforto de outros clubes, porque nós, à época, apostamos que o mercado não iria crescer, que o mercado iria ficar do mesmo tamanho, e o Flamengo apostou nisso por conta da minha experiência e tirou uma grande vantagem disso, Maurício. Então, eu participei ativamente neste contrato que você elogia. Muito bem, agora teremos a pergunta do candidato BAP ao candidato Dunche. O senhor tem 1 minuto para essa pergunta, BAP, fique à vontade. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí, em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube? Dunche, o senhor tem para a sua resposta já na tela. Bom, vamos lá. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer, onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente, né? Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento, né? A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses
e que vocês não tenham uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado. É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes, para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. Um minuto de trégua. Segunda pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato Dunche agora pergunta ao candidato BAP. 1 minuto para o senhor Rodrigo. BAP, você integrou a gestão Bandeira de Mello e logo depois saiu brigado. Também você esteve com a gente e também brigou com a gente. Agora você vem com a chapa, que é onde estão as pessoas que estavam em 2015 e 2018, não ganharam nada. Não ganharam nada e o clube andou de lado. Eles não conseguiram dinamizar as finanças do clube. Há com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, né, 49% do Flamengo, ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Essas pessoas, inclusive, votaram contra o estádio que eu acabei de... votaram contra não. Se retiraram da votação. Então, eu pergunto o seguinte, como é que você acha que você, se aliando a pessoas que não ganharam nada de 2015 e 2018, vão conseguir fazer um Flamengo melhor? E eu queria saber qual é o teu organograma e o que essas pessoas que estavam lá em 18, de 15 a 18, vão fazer. Que cargos elas vão ocupar? Rodrigo, isso é uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que na vida, quando você pega um trem errado, quanto mais cedo você parar e voltar à estação, melhor. Quando você não acredita nos princípios, com quem você está, com o que foi combinado, você tem mais é que se afastar. Isso não tem nada a ver com trem, viu, Rodrigo? Isso tem que ver com caráter, com princípios. Então, eu entendo que o que eu acreditava em 12, em 15, 18 e 21 continuam absolutamente intactos. Estes princípios é que eu acredito para o Flamengo. Não foi o BAP que contrariou esses princípios. Foram vocês. Foram vocês. Então, as pessoas que estão comigo são as pessoas que acreditam nisso desde sempre. Nós acreditamos nos mesmos princípios. Não é por outra razão que 15 dos vice-presidentes dessas últimas gestões tiveram a honra de estar comigo. Eu me sinto honrado de ter esses caras comigo. É um orgulho tê-los comigo. Então, quando eu olho para o grupo que está comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que o que pode acontecer de bom para o futuro do Flamengo são com as pessoas que estão aqui. Para vocês que estão aí, que não conhecem o clube, procurem saber, procurem na internet, procurem dar o Google para fazer quem é quem. Uma outra mentira que você está comentando é que sobre pessoas que estão comigo, que de alguma maneira tentaram vender o clube. Quem contratou essas pessoas para darem um parecer, que como profissionais deram parecer, tá certo? Foi o presidente que está com você. Quem discutiu o assunto SAF no Flamengo foi o presidente. Quem trouxe isso para o Flamengo foi ele. E vocês tentam imputar a mim e a outras pessoas isso agora. Quem está no clube sabe disso, sabe perfeitamente disso. Então, essas pessoas que estão comigo, elas vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que eu pretendo transformar o conselho diretor do clube. Não o conselho atual, onde você tem todo um viés amador que você e o presidente defendem. Está com a gente, vai ser o nosso senhor. Fim do seu tempo e mais 1 minuto para o senhor, Sobal. Bom, vamos lá. É uma mentira deslavada que eu implorei por alguma coisa no Flamengo. Eu não implorei por absolutamente nada, Rodrigo. Se tem alguém que implorou e que dizia para todo mundo que você já era o candidato a presidente, é você. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Quem está no clube conhece você, conhece a sua trajetória e conhece mais recentemente as atitudes do presidente, que fala uma coisa e faz outra. São mentiras, mentiras, mentiras. Então, quando a gente olha quem está do lado de cá, são as pessoas corretas. Eu não trouxe a discussão de SAF. Há vários vídeos e registros no Flamengo, de áudio e vídeo, do presidente defendendo o SAF, Rodrigo. E você, durante todo esse tempo, você se calou, meu amigo. Você se calou. Então, isso não é absolutamente verdade. Isso não corresponde à verdade. E nós vamos mostrar que nós vamos tocar o estádio, o nosso estádio, sem SAF e com performance esportiva, que vocês não têm nem ideia de como vocês vão fazer. Terceira pergunta dessa nossa segunda rodada. O candidato BAP pergunta ao candidato Maurício. O BAP, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Maurício, no nosso plano de governo, nós pretendemos transformar o Flagave no melhor clube socioesportivo do Rio até 2030. O nosso foco é o sócio. A gente quer propor um plano diretor para melhorar a experiência de sócios e famílias.
focar nos esportes olímpicos, no remo e demais esportes. Você propõe ampliação do quadro associativo do clube, inclusive criando novas modalidades de associação, como fator essencial para aumentar a receita do clube. Qual é o volume de sócios e de receita associada, Maurício? E como garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos sócios do clube? O que você pode dividir com a gente? BAP, obrigado pela... Agora sim, BAP, seus 2 minutos. Bom, Maurício, você não respondeu a minha pergunta sobre de onde que viria a receita incremental que você mencionou no teu plano, mas deixa eu dizer, a gente tem conversado muito com os sócios, com representantes dos sócios, e a gente vê que o clube está superlotado, tem escolinhas que têm até 8 meses de fila. Na prática, quem está hoje representado no clube tem dificuldade de práticas esportivas, de conciliação entre atletas e categorias de sócios. Então, como é que a gente vai pensar em novas modalidades de esportes como vetor de novas receitas, sem que a gente tenha atendido as demandas existentes? Nós precisamos atender as demandas existentes prioritariamente. Em todas as conversas que a gente tem tido com associados, o que a gente tem percebido é que o clube precisa fazer mais pelas atividades esportivas que já estão sendo praticadas no clube. E isso em geral. Então, essas preocupações são comuns a todos. Nós temos que cuidar de fazer aquilo que esse governo, essa gestão, não está fazendo. Estão correndo agora, na última hora, para fazer uma coisa aqui, outra acolá, tentar dar um tapa, fazer eventos em cima da hora, como você vê no jogo político normal, né? Inaugurar uma porção de coisas em final de mandato. Agora, expandir a receita com novos sócios sem que a gente atenda às demandas que estão lá, eu acho que vai ser muito complicado. Melhor a gente focar no que tem lá, fazer bem feito o que a gente tem lá, atender com os compromissos, que inclusive nós celebramos compromissos com todas as áreas que nós conversamos do que nós achávamos que era razoável. Nós vamos garantir que a gente vai fazer o que está lá. Nós vamos separar os orçamentos, dedicar o orçamento para cada um e fazer aquilo que são as demandas que os sócios e os atletas do clube desejam. Segunda pergunta, seguinte, a nação rubro-negra, ela foi citada aqui várias vezes nesse debate, ninguém contesta, são quase 40 milhões de torcedores, só que no processo eleitoral participam 6 mil pessoas e efetivamente, depois do pleito, 2.000, 2.500. Não é um contrassenso? A gente fala de um lado da nação rubro-negra, né, dos rubro-negros espalhados em todo o Brasil, 40 milhões, e a participação numa decisão tão importante ser tão pequena. Por exemplo, o voto à distância não seria... Alguns clubes já praticam isso, alguns têm uma modalidade que é o torcedor fora do Rio de Janeiro. O torcedor pode participar da eleição, porém a eleição está marcada para uma segunda-feira. Isso inviabiliza a participação de muitos. Como você, o candidato escolhido, vê essa questão? Candidato sorteado aqui. Vamos ver quem é que responde a essa segunda pergunta de Paulo Calçade. Pronto. Vamos lá. Candidato da chapa 1, Luiz Eduardo Batista, o BAP é quem responde. São 2 minutos para o senhor. Obrigado, Gláucia Calçade. Esse assunto, o que acontece, na verdade, é o seguinte: você tem um clube social, que tem uma série de benefícios por ele ser um clube social, e em torno disso você constrói o que seria o núcleo de sócios que votam no clube. Isso acontece com a maior parte dos clubes no Brasil, o Flamengo não é uma exceção. Esse processo eleitoral ele vai sendo definido estatutariamente na medida que o Conselho Deliberativo do clube vai buscando avanços. O Estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, é um estatuto que tem 32 anos, se não me engano, vem de uma época que não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E já se tem há algum tempo a intenção de que você permita o voto à distância, que você permita o acesso à distância de algumas pessoas nas sessões. Durante a pandemia, a gente viu isso acontecer. Então, a tecnologia hoje permite que esse tipo de coisa aconteça. No Flamengo, isso não aconteceu de maneira mais profunda, porque este conselho diretor do clube não quis. Trabalharam contra, um dia sim, o outro também, sobre essas evoluções. De longa data,
qualquer mudança estatutária, qualquer evolução foi sistematicamente barrada, engavetada e trabalhada contrariamente. Então, a tecnologia permite, quem é sócio e mora fora devia poder votar, e sobre a escolha do dia segunda-feira, a escolha se deu, pelo que eu ouvi dizer, pela comissão eleitoral, de que, historicamente, a presença CALSAD, ainda que pareça um contrassenso, ela é maior na segunda-feira do que no fim de semana. Por quê? Porque a maior parte dos sócios do clube estão nas proximidades do clube. Então, é uma questão muito mais física de realidade do clube do que uma proibição a quem está morando distante. Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? Essa é a questão das nossas redes. BAP, 2 minutos para o senhor. Essa é uma ótima pergunta, Gláucia. Eu vou lhe dizer, o Flamengo tem contrato de produtos de materiais esportivos de primeira linha com a Adidas e o Flamengo tem a possibilidade de fazer produtos de segunda linha, eventualmente com a própria Adidas ou com outros fabricantes. O Flamengo tem um contrato com a Brasiline que ele poderia desenvolver produtos nesse sentido. Esta é uma decisão política que deve ser implementada na medida em que o clube tenha vontade de fazer novos negócios. No nosso plano de governo, nós vamos buscar novos negócios, levar adiante o produto de segunda linha. Nós temos planos nesse sentido, sim. O Flamengo deve tomar conta da plataforma de e-commerce que ele tem a possibilidade de resgatar, pode fazer uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos do Flamengo, não só produtos oficiais, como produtos de segunda linha. Eu entendo que isso é absolutamente possível, viável, e nós vamos fazer. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que é pouco comentada, que é o seguinte: quando a gente fala de produtos de segunda linha do Flamengo, você também pode fazer linhas femininas de produtos. E nós temos condições de fazer isso. Então, evidentemente que dentro do processo e do projeto de você buscar mais receitas para o Flamengo, para que a gente não dependa apenas tão somente de operações isoladas que possam contribuir para a construção do nosso estádio, nós vamos ter que trabalhar na perenização de novas receitas e novos produtos e novos negócios. Então, nós pretendemos desenvolver essa área com toda certeza, para além das camisas. Eu acho que a camisa é só um início, mas eu entendo que isso tem uma oportunidade enorme para o Flamengo explorar para outras linhas de produtos, conforme a gente sugere no nosso plano de governo. A pergunta é ótima, está registrada e a gente tem ideia para isso. Qualquer coisa, você vai lá no @BAPFlamengo ou no bapflamengo.com.br, que tem detalhado as nossas ações. Muito obrigada, candidato. Agradecer mais uma vez, já fique à vontade. Rodrigo, outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol, que você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo. O que é que mudaria de fato? Por que o torcedor do Flamengo vai acreditar que alguma coisa vai mudar depois de 6 anos do que a gente está vendo aqui, especialmente nos últimos 3? Então, nos últimos 3, a gente gastou um caminhão de dinheiro com uma performance absolutamente pífia, tá certo? O torcedor rubro-negro viu que a gente gastou muito, disputou pouco. Como é que vai ser? A gente já viu o Fluminense ser campeão da Libertadores em casa, talvez agora o Botafogo seja campeão também. São 4 anos seguidos onde o Flamengo fez figuração no Campeonato Brasileiro. Por que o torcedor devia acreditar que você vai mudar alguma coisa? São 2 minutos para a sua resposta. 2 minutos também, BAP, para a sua réplica. Bom, para quem nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar e podem avaliar. O que falta é o seguinte: não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos, tá certo? A formação de base está caindo, não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram, mas é óbvio que nos últimos 2 anos o declínio é evidente, só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade, né? A venda de atletas da gente está caindo, tá certo? A gente vê a evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não paga a conta, quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo,
e assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma. De onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Essa história de que alguém chamou o Felipe Luiz de cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo e você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. E o Flamengo, pela dimensão dele, tem que ser muito maior e muito mais agressivo do que tem sido. Tá certo? Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Nós não estamos disputando o Brasileiro. Nós saímos de 2 Libertadores de maneira pífia. E você vem me falar dos títulos que nós conquistamos. Nós conquistamos os títulos que nós conquistamos porque nós tínhamos muito mais dinheiro do que todo mundo. Todo mundo aprendeu, todo mundo evoluiu. Alô, nação rubro-negra, se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer e nós vamos piorar e o que está aí vai continuar acontecendo. Terceira pergunta dessa nossa primeira rodada. O tema nesse terceiro bloco é futebol. Quem pergunta agora é Maurício de Matos, ao candidato Luiz Eduardo Batista. O BAP, não existe torcedor de primeira e segunda linha. Você equivocou aí na sua fala. A nação é a maior condição do Flamengo ser o que é. É a nação que faz o Flamengo gigante, que faz o Flamengo grande. O Duche diz que não vai profissionalizar 100%. Você se cerca de amadores para vender o profissionalismo. Afinal de contas, a tua gestão vai ser profissional ou todos esses amadores que você disse que vai estar lá não vão interferir? E você sendo o pai do Conselhinho, qual é a credibilidade que você passa para a nação que a sua gestão vai ser profissional? Bom, o pai do Conselhinho é o presidente atual, que a caneta dele é que definiu isso. Então, isso aí é simples de responder. Eu, em momento nenhum, falei que tem torcedor de primeira ou de segunda. É um equívoco seu. Sobre os dirigentes que você diz que são amadores, está no Estatuto do Flamengo, que você conhece, que você fez parte esse tempo todo. Você tem que ter vice-presidente do Conselho Diretor, que são amadores. O que eu pretendo fazer é transformar este conselho, no primeiro momento, em um conselho consultivo, como se fosse um conselho de administração de uma grande empresa, e essas pessoas não terão influência no dia a dia, que é esse o maior problema do amadorismo que a gente enfrenta. Então, hoje no Flamengo, quem diz que a gente tem uma estrutura moderna, igual dos clubes europeus, isso é uma piada de mau gosto, isso é uma mentira descarada. Não tem nenhum dos 30 maiores clubes do planeta que tenham um vice-presidente amador cuidando do futebol, que tem esse jeitinho amador de que, não deixa o cara sozinho. Isso aí é inaceitável, não tem nada disso. Nós vamos criar uma estrutura onde nós vamos ter um diretor técnico que vai comandar o futebol de cima a baixo do Flamengo. Esse profissional vai ser responsável pela forma como a gente joga. Nós vamos ter processos que nós não temos hoje. Nós vamos ter planejamento para o ano seguinte. Eu te garanto que em 2025, Maurício, nós vamos ter que jogar eventualmente alguma coisa como 85 partidas se o Flamengo disputar tudo e, se Deus quiser, vai disputar. Se não houver um planejamento adequado, esquece, não vai acontecer. O que pode acontecer é você acabar contratando mais jogadores tardiamente, diferentemente de concorrentes nossos que fizeram planejamentos muito melhores do que os nossos, aprenderam com a gente há 4 anos atrás e hoje estão trabalhando de uma maneira muito mais profissional, muito melhor e muito mais ajustada que a gente. Basta olhar o Botafogo. Mais um minuto. Vamos lá. Maurício, eu acho que é mais ou menos uma coisa óbvia que eu vou morar no Rio. Eu eleito, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu tenho casa no Rio de Janeiro, tenho casa em Teresópolis. Vou morar no Rio de Janeiro. 2. Sobre amadorismo, está no Estatuto do Flamengo que você tem que ter algumas pessoas que trabalham pro bono para o clube. O presidente do clube e os vice-presidentes do conselho diretor. Os demais serão absolutamente profissionais, que não reste dúvida sobre isso. Quando você fala de que vai ter amador, não vai ter amador, eu acabei me confundindo aqui. Eu sugiro que você que está em casa dê uma olhada no programa dele, porque olhando no programa dele você vai ter uma chance de entender um pouco melhor o que ele quis dizer aqui. Agora, o que nós não vamos ter é esse modelo híbrido, esse modelo de mais ou menos. Não pode deixar ninguém solto, tal, vamos ver como é que fica, tal, para ter influência de quem está fora do meio, dando palpite no futebol. Não vai ter conselhinho e não vai ter ninguém amador dando palpite em absolutamente nada no futebol.
Quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Dunche para o candidato Luiz Batista. 1 minuto para a sua pergunta, Dunche. Bom, BAP, tem uma coisa que me incomoda muito no discurso que vem sendo feito aí, é que a gente sabe da importância esportiva de um estádio novo, né? Assim, quando foi construído o Maracanã, ele foi construído como estádio neutro. Ele é um campo neutro, um campo FIFA. Né? A torcida fica distante e não tem aquele sensação de caldeirão. Mas a sua equipe, né, o Rodrigo Tostes, Flávio Willemann, se retiraram da votação e não votaram a favor do nosso estádio. Foi uma vitória estrondante, mas eu quero entender como é que você acha que essas pessoas que estão com você vão fazer esse estádio para melhorar o nosso desempenho esportivo no futebol, se eles saem e se eles, no fundo, são contra. Bom, vamos lá, Só ajustar ali? Agora sim, por favor. Vamos lá, nação. Nós somos absolutamente favoráveis ao estádio do Flamengo. Eu tenho dito isso de forma reiterada e você, Rodrigo, e o presidente vivem dizendo que nós não apoiamos. O que acontece é que, do nosso ponto de vista, profissionalismo seria você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho um estudo de viabilidade econômica que, de alguma maneira, vai garantir esse estádio que todos nós queremos, que é esse caldeirão, com que a gente concorda, com que seja um estádio para 70, 80 mil pessoas, que a gente não perca espaços, como acontece com o Maracanã hoje, que a gente possa realmente fazer o estádio ser um diferencial para o Flamengo. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não é possível que esse estádio comprometa a performance esportiva do Clube de Regatas do Flamengo, que na gestão de vocês já está comprometida nos últimos 2 anos. Nós estamos ficando para trás, sim. Você fala do filme que aconteceu lá para trás, mas você não explica exatamente como é que nós vamos dar esse salto agora para frente. Nós temos um plano para isso. 2, se o dinheiro que vocês falam que vão vir de naming rights, de venda de cadeiras, não acontecerem ou não acontecerem no montante que vocês esperam, como é que vocês esperam que o Flamengo não vire uma SAF nas mãos de vocês? O presidente só falava disso, nós estivemos juntos na Alemanha, ele só queria entender como é que era o modelo do Bayern, ele falava internamente nessa possibilidade, ele falou para grupos de apoio sobre isso, ele falou no Conselho Deliberativo sobre isso, e agora somos nós que não queremos o estádio. Em depoimento dele, no dia 27 de maio desse ano, ele mesmo disse que achava que o estádio não era viável. Alguma coisa aconteceu entre 27 de maio e o início de julho que foi tratado como uma oportunidade. Os demais sócios e a nação só precisam saber qual é esse estudo de viabilidade econômica para que nós fiquemos tranquilos em relação ao nosso estádio, que todos queremos. 1 minuto, Babi. Bom, vamos lá. Para você que está em casa, Rodrigo aqui falou que o faturamento cresceu de 500 para 1.300. É verdade. Esse ano já vai ser 1.200. Vai cair o faturamento esse ano, Rodrigo Dunche. Vai cair o faturamento esse ano. Você falou que pegou uma dívida de 500, praticamente zerou. A dívida para você que está em casa e que vai sair no balancete do Flamengo já é de quase 450. Não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ser bem feita. Cuidado, torcedor rubro-negro. Cuidado para que não esteja sendo montado uma arapuca para transformar o Flamengo numa SAF daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Cuidado com o exemplo de São Paulo, que ficou 13 anos sem ter uma conquista esportiva relevante, e do Corinthians, que 12 era campeão da Libertadores e Mundial, e que hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem apenas em quem fala, instila o sonho sem mostrar como isso vai acontecer. Do seu tempo, candidato. Na terceira... Maurício, você no teu programa de governo, você fala que pretende construir uma marca inabalável e atemporal do Flamengo. E você fala também depois, eu achei curioso, que você vai providenciar o mapeamento do DNA do futebol do Flamengo. Ora, nós fizemos 129 anos essa semana, somos 45 milhões de torcedores. De verdade, a gente precisa criar alguma coisa a mais em relação à marca? Eu entendo que... Não, mas eu queria ouvir isso de você, eu queria ouvir um pouco de explicação de você. E sobre o mapeamento do DNA, né, do futebol do Flamengo, com base em sua identidade histórica, vocês não sabem qual é o DNA do Flamengo e qual é a identidade histórica da gente, Maurício?
Como é que fica isso? Eu fiquei surpreso com isso, porque eu entendo que não cabe nem a primeira nem a segunda consideração. Como é que você explica isso? Bom, Maurício, do que você está falando, que eu diria o seguinte, olha, o DNA do Flamengo, todo mundo sabe qual é, vencer, vencer, vencer. Isso está no DNA da gente, está na famosa bipolaridade rubro-negra. Nós queremos vencer, não basta vencer, a gente tem que vencer, tem que dominar o jogo, tem que jogar bonito, tem que jogar para frente, tem que ganhar. Eu concordo com você quando você fala de que tem que ter planejamento. Flamengo não tem planejamento nenhum no futebol. A gestão do futebol do Flamengo, a gestão vida leva eu. Você vai indo, deu errado, manda a gente embora, contrata mais jogador, gasta uma fortuna. Então, nós entendemos que a gente tem que ter metas esportivas muito claras. Alô, torcedor rubro-negro. Depois de eleitos, nós vamos deixar clarésimo para quem estiver no futebol que o Campeonato Brasileiro é prioridade para a gente, sim. Que nós vamos buscar a hegemonia na América do Sul. Que Copa do Brasil é um detalhe, não é só um caça-níqueis para a gente poder depois comemorar um buraco que a gente está cobrindo aqui ou acolá. Tá certo? Nós vamos ter acompanhamento psicológico, sim. Nós vamos abraçar a tecnologia que hoje acontece no mundo e que a gente não trouxe para o Flamengo. Nós vamos resgatar um scout adequado e nós vamos usar a janela de maneira adequada. Gente, vamos olhar esse ano o que aconteceu com o futebol. Rodrigo falou das contratações que nós fizemos por causa das contusões. Todo mundo sabia que no ano de 2024 haveria mais contusões. A janela no Brasil do meio do ano abriu em 17 de julho. Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo inauguraram, estrearam atletas no dia 17. Flamengo foi pagar caro e no final da janela. Não tem planejamento isso. Quem é que tendo o dinheiro que o Flamengo tem, deixa para comprar no final? Você que está em casa, que tem dinheiro, que tem poder. Quem tem dinheiro, tem poder, comanda o mercado, entra antes, compra antes, tem planejamento, deixa muito claro o que quer. E o DNA rubro-negro é de vencer, vencer, vencer. E o brasileiro tem que ser prioridade. Batista, fique à vontade. São 2 minutos para o senhor também, BAP. Láucia, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, a você, a toda a equipe da ESPN. Eu queria agradecer a minha chapa, o pessoal que está comigo nessa jornada. Vocês são absolutamente sensacionais. Agradecer a você, telespectador, que dedicou o seu tempo para ouvir as posições de cada um de nós aqui. Você que tem mais dúvida, parte dos 45 milhões da nação ou outros interessados, no Instagram, @BapFlamengo ou no bapflamengo.com.br, você vai poder ver mais detalhes. É uma enorme honra contar com o Zico como meu apoiador, ter pessoas do gabarito do Fábio Coelho, presidente do Google, conosco, que vai dividir os desafios futuros do Flamengo, ter um cara da estatura do Cláudio Prakovnik, que vai ser presidente da nova Bolsa do Rio de Janeiro, ter um cara sensacional como o Rodrigo Toches, que enquanto ele esteve no Flamengo, as finanças não saíram dos trilhos e que hoje é vice-presidente financeiro da Light, um cara como o Ricardo Lomba, que é auditor da Receita Federal, tantos outros nomes de peso que estão conosco. A cada um de vocês, muito obrigado. Ao meu vice-presidente, o candidato a vice-presidente comigo, Flávio Villeman, que é procurador do Estado, um cara da mais alta competência, sensacional. Então, fora uma série de outras pessoas que não pediram absolutamente nada a mim nessa caminhada. Nós não trocamos absolutamente nada. Nada. Não trocamos refém na ponte, não oferecemos o diabo para todo mundo, não usamos infraestrutura do clube para fazer campanha disfarçado de relações ou de relacionamentos com sócios, tá certo? Então, é assim, eu me preparei a vida inteira para essa honra e esse desafio. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. No dia 9 de dezembro de 2024, nós vamos começar uma nova era do Mengão e nós vamos para cima, vamos profissionalizar tudo e vamos dobrar o clube de tamanho. Contamos com você lá nessa data. Obrigada.